Amigos, irmãos queridos, que a paz do Senhor nos envolva, que possamos refletir bastante nessas lições do Evangelho para nos sustentar, para alimentar o pensamento com novos estímulos, para que nós não venhamos apenas a ouvir, mas que a gente sinta o desejo de mudar o nosso campo mental, as nossas ideias. E hoje venho convidar os irmãos nos acompanhar no item 4, o mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, 34 a 40. Caridade e humildade. Tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Amarás a Deus de toda a tua alma e todo o próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar um próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Fora da caridade, não há salvação. Jesus, mestre de amor e bondade, traçastes para todos nós a regra áurea do amor, para que pudéssemos compreender o valor da nossa caminhada, sobre a tutela divina de Deus, nosso Pai, cujo sol da verdade nos aquece a todo instante. Que possamos, ó Senhor, compreender os seus ensinamentos, para que possamos também refletir nas nossas atitudes, nos nossos acertos e nos nossos desacertos, até mesmo nos momentos em que somos convidados a estarmos sós, para rever os nossos atos, mas lembrando-lhes a todos os nossos irmãos que Deus nos concede o tempo dos reajustes e é tempo de amar, é tempo de esperança, é tempo de rever os nossos atos e atitudes. E que na infinita bondade estejamos todos acobertados pelo manto de Jesus, pela luz de Maria, para que possamos compreender que todos somos irmãos. Que Jesus nos sustente hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, o mandamento maior, é preciso que a gente entenda que na época do Cristo, as leis de Moisés dominavam e predominavam no pensamento de todos. Mas a presença de Jesus entre os fariseus, entre todos, já era um desconforto muito grande para que nós todos pudéssemos sentir o valor do seu amor. E é por isso que ele tem todo o apreço para os nossos irmãos fariseus, aqueles que amavam as leis sem saber como fazer, sem reconhecer, como honrar pai e mãe, não roubar,
que eram as leis que eles conheciam. E Jesus então vem dizer qual é o mandamento maior para nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o seu espírito. Mas eu não posso amar só o Pai. Eu preciso amar também o meu irmão, o meu próximo. O meu pai é meu próximo, meu esposo é meu próximo, meu filho é meu próximo, todos são meus próximos. Todos somos filhos de Deus. E é por isso que na execução da lei de Deus, na lei divina, nós temos maior dificuldade. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é procurar o reino do amor que deve estar edificado ou edificaremos dentro de nós. E para isso eu preciso de auxiliar o próximo, tanto quanto desejamos ser auxiliados. E quando nós não temos tempo, ou não temos olhar para o próximo, ou nós nos sentimos superior a ele, ou nós criticamos e julgamos, nós podemos ter certeza que amanhã nós teremos dentro de nós as sombras que muito nos traz dificuldade, que é o remorso, que é a ingratidão. Então, o convite é para que a gente possa cumprir com boa vontade os deveres de cada dia, que todos nós somos convidados. É esse que é o mandamento maior. Não prejudicar ninguém, trabalhar com alegria, servindo a todos em favor de nós mesmos. Lembrando que o bem é uma semente que todos devemos florescer. Não é para nós espíritas que muitas vezes achamos que somos bons, mas não fazemos o bem para aqueles que estão junto de nós. Muitas vezes temos uma família tão dividida, não temos olhar para ajudar um filho que tem suas dificuldades. E nós, muitas vezes, estamos sozinhos, rodeados de tantos irmãos no nosso lar. Então, é preciso que a gente trabalhe com alegria, para que a gente possa tê-los conosco, pois são eles que nos ajudam, são eles que nos servem, porque eles geram dentro de si a gratidão. E nós, muitas vezes, achando que o conforto material é gratidão. E não é, meus irmãos. Por isso nós estamos sendo convidados a desculpar as faltas alheias, compreendendo tanto quanto temos errados, por nossa vez, todos nós erramos muito. A indiferença no lar, especialmente quando há doença. É muito triste quando há uma pessoa enferma e nós simplesmente colocamos ali o cuidador, sem sentir a necessidade de estarmos com o outro. A mão que toca o outro no calor do sentimento é medicamento. É falar, eu estou aqui, eu não estou, você não está sozinho. Mesmo que nós não tenhamos mais força para cuidar, mas temos força para amar. É preciso entender que nosso lar, nosso cadinho do lar, é uma oficina laboriosa. Não cobicemos, meus irmãos, dos outros, senão as virtudes, as qualidades. Também não jogamos aquela poeira da vaidade naqueles nossos filhos, nos nossos parentes, nossos amigos, que na verdade eles não os têm. Por isso que vem dentro da lei de Deus, não cobicemos dos outros senão as virtudes e as qualidades, que são os talentos divinos. Que nós possamos cada vez mais trabalhar, aprender a servir. Nunca venhamos a cansar. Mesmo que nós estejamos numa cama, nós podemos orar. Nós podemos emitir as nossas preces. O mandamento maior é isso, que cada dia nós temos a bênção do serviço, da prática do bem, do estudo. Não percamos tempo, meus queridos irmãos. Nós estamos sendo convidados a viver um tempo novo, onde agora esse culto externo que tantas vezes fizemos e que não mudou o nosso olhar, agora estamos sendo convidados pelo Cristo, pela doutrina espírita, o espiritismo evangélico, trazendo-nos
para compreender o cristianismo redivivo, para que nós possamos sentir que nada é nosso, nós não somos donos de nada. Aprendamos a oferecer o outro aquilo que nós temos ainda dentro de nós. Então, com Jesus, nós ficamos conhecendo a regra áurea, que é esta que o Evangelho nos traz. Mas esta regra áurea para os fariseus, e ainda para nós também, é a grande novidade, é uma novidade divina. E nós perguntamos: quem é o próximo que eu devo amar tanto? O próximo é aquele coração que se acha mais próximo do nosso. E quantas vezes nós perdemos essa oportunidade? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de servir o nosso irmão, aquele que está dentro de nós, do nosso lar, do nosso coração? Por isso que ele está no nosso coração. No lar, é a esposa, é o esposo, os pais, os filhos, os parentes, aqueles que nós hospedamos, é o nosso próximo. No trabalho, é aquele chefe que muitas vezes nós temos que ser subordinado a ele, muitas vezes não queremos pela vaidade. Justamente é o Espírito que vai me ajudar, é um cooperador, que vai me ensinar a olhar para dentro de mim. Quantas vezes nós levantamos falso testemunho aos outros, porque uma pessoa falou de mim, falou do meu filho, falou de outro, mas ninguém fala sem ter um motivo. Talvez as interpretações são errôneas, mas muitas vezes nós damos pequenos motivos. Então é uma luta do esforço humano que todos nós temos que fazer com os nossos adversários, com o nosso colaborador, com aquele inimigo que muitas vezes se declara, e nós precisamos possuir, conquistar, adquirir dentro de nós as melhores atitudes, auxiliar com aquilo que nós possuímos de melhor. Então, nós encontramos nesses espíritos superiores, como Eurípides Barçanufo. Foi um espírito que teve tantas reencarnações na luta, nas renúncias, que jamais abdicou a luta do Cristo. E nós gostamos de endeusar aqueles que foram nossos amigos, nossos parentes, como se eles fossem todos santos. É preciso ver que todos nós ainda estamos no mundo de provas e expiação. Eurípides também passou por este mundo de provas e expiação. Mas no final da sua existência, Vicente de Paulo, ao lhe dar a mão, num desdobramento extraordinário, ele fala: Eurípides, você venceu todas as lutas do mundo. Agora você vai para moradas felizes. Isso quer dizer, você soube amar o seu próximo. Você soube dedicar todo o seu tempo. Você amou sem olhar a quem. Você se entregou ao trabalho do bem. Você saiu do seu cadinho para ir ao encontro da dor. É isso que nós estamos falando. Que nós todos precisamos auxiliar o nosso irmão com aquilo que nós já conseguimos adquirir. Que nós já conseguimos a conquistar. E nós encontramos uma frase na mensagem de Emmanuel, do Reformador, quando ele fala assim: os santos e os heróis ainda não residem na terra. Está vendo como nós não somos esses santos que pensamos? Basta olhar para trás, ver quantos desenganos, quantos equívocos tivemos, quanto tempo perdemos, quantas oportunidades. E nós achamos que ficando dentro do lar, servindo aqueles nossos irmãos, filhos, parentes, nós estamos fazendo grande bem. Realmente estamos, mas lá fora existem tantos próximos que precisam de nós. É preciso compreender o valor do amor. É preciso que cada um de nós que estamos numa fase evolutiva assumamos os nossos compromissos com a lei divina, a lei do amor. E é por isso que o Espírito, quando ama verdadeiramente,
ele encontra mil meios de auxiliar. Nós temos tantos exemplos de espíritos que nos auxiliaram, que saíram de si, foram enquanto a dor. Nós fomos contemporâneos de Francisco Cândido Xavier, que não ficou preso no seu lar, que saiu para auxiliar, que foi ao encontro da dor, que deu oportunidade para aqueles mais simples estar com ele quando fazia o seu evangelho debaixo do abacateiro, quando beijava as faces dos doentes. Este é o espírito que sai de si. Não é que nós temos que esperar que o outro venha até nós. E é preciso que cada um de nós encontremos os meios de auxiliar o nosso próximo, para que nós possamos avançar no degrau dos nossos corações, abençoando todas as oportunidades que Deus tem nos concedido. E lembremos, irmãos, que nós devemos fazer hoje o bem que aspiramos receber e alimentar sempre nos nossos sentimentos o desejo de servir. E nós, quando alimentamos os desejos de servir, retificaremos tudo aquilo que nos desagrada. E nós podemos ainda considerar que nós temos tempo. O tempo é esse talento. Podemos trabalhar, talvez não mais saindo de casa, porque talvez não demos conta mais de locomover, mas trabalhemos por aqueles que ainda não conseguimos amar. E auxiliaremos sempre, sem perguntar, mas sempre colocando à disposição de servir. Então, façamos aos outros tudo aquilo que os outros nos façam, porque nós temos tantas mãos que nos estendem. Às vezes, no nosso processo de egoísmo, nós não tivemos tempo para visitar um irmão doente, um familiar, mas somos convidados a visitá-los em pensamento, talvez nos desculpando, mas também aprendendo a amar. As oportunidades são eternas e divinas. Que Jesus nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Pedimos a Deus, nosso Pai, que permita, nesta hora sublime do Evangelho, que possamos receber o passe, esse movimento divino que a espiritualidade tem a nos oferecer. Deus, na sua infinita bondade, possa diluir as sombras do nosso pensamento do orgulho, da vaidade, da indiferença. Muitas vezes achando que somos superiores ao outro. Que o passe possa contribuir, tirando as vedas dos nossos olhos. Mestre Jesus, sustente-nos na hora que mais necessitamos. Fluidifique as nossas águas. Coloque nela a energia que tanto necessitamos, Jesus, por caridade. E deixamos no coração de todos os nossos irmãos a esperança, a fé, lembrando-lhes que é tempo de amar, é tempo de perdoar, mas também é tempo de decidir. Que o Senhor nos abençoe. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, nos agasalhe nas vibrações amigas deste nosso querido irmão, nosso caríssimo professor, Eurípides Barçanufo. Se conosco, mestre, que assim seja.